Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios. Eu sou a professora Érica e hoje nós vamos resolver os exercícios de circulação humana e animal da nossa apostila do curso Essência. Então vamos lá, a questão número 1. Então a questão número 1, ela traz 3 figuras, né, esquematizando a circulação sanguínea em diferentes vertebrados, certo? Então, aqui a gente está mostrando uma circulação mais simples, onde temos aqui duas câmeras, né? Um átrio e um ventrículo. Acredita-se que essas estruturas aqui sejam as brancas e depois os capilares, né, levando aos tecidos. A figura número 2, ela mostra aqui um coração com 3 câmeras, né? Sendo que essa primeira câmera aqui seria o átrio direito, né? E duas câmeras do lado esquerdo, né? O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, certo? Uma circulação pulmonar, né? E uma circulação sistêmica, certo? E aqui representando, né, esquematizando um coração com 4 cavidades, sendo 2 átrios, né, e 2 ventrículos, uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica, certo? Bom, analise a figura 2 a partir da cavidade apontada pela seta e ordene as demais cavidades cardíacas e os circuitos 1 e 2 na sequência correspondente à circulação do sangue. Então, aqui, né, eu coloquei para vocês, né? Então, na questão C, né? Então, primeiro vamos falar aqui da questão C, que é para dar exemplo desses grupos de vertebrados, né? Dessa circulação aqui, dessa esquematização. Então, eu coloquei aqui para vocês que essa primeira aqui pode ser exemplo de uma circulação de peixes, né? Aqui, uma circulação de répteis não crocodianos, né? E aqui podem ser um exemplo de répteis e mamíferos. Desculpa, de aves e mamíferos. Por que eu coloquei aqui répteis não crocodianos? Porque os répteis crocodianos, eles já apresentam uma divisão aqui mais estabelecida, né? Diferente desses grupos, né? Que os não crocodianos, que apresenta ainda uma pequena, apresenta ainda uma mistura, né, desse sangue aqui, né, nos ventrículos, né, apresenta aqui somente o ventrículo, né, então não tem uma divisão total, né. Então, referente à questão número 1, né, então tá falando para a gente apontar, né, ordenar, né, as demais cavidades, né, e o circuito, né, por onde passa, né, esse sangue, por onde ocorre essa circulação. Não, então é para você descrever. Então, aqui nesse esqueminha número 2. Então, o sangue, ele chega aqui do circuito 2, tá vendo, ó? Do circuito 2, né, na cavidade X, né, que seria aqui o átrio direito. Desse átrio direito, ele vai aqui para o ventrículo, né? Desse ventrículo aqui, ele vai para aqui, seguindo para a circulação, para o circuito número 2, que seria o circuito pulmonar, né? Esse sangue vai ser oxigenado, né? E depois ele vai voltar aqui para o átrio, né? Para o átrio esquerdo, e em seguida para o ventrículo, certo? Então,
a sequência seria X, Y, né? Aí vai para o circuito número 1, em seguida volta aqui para o átrio esquerdo e cai aqui na cavidade no ventrículo, certo? Faça o mesmo em relação à figura 3. Então, seguindo aqui, né? Então, o sangue, né? Mostrando pela seta, né? Então, o sangue aqui na cavidade W, né? Que seria o átrio esquerdo. Ele vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai seguir para a grande circulação, que seria aqui a circulação sistêmica. Da circulação sistêmica o sangue vai ser direcionado para o átrio direito, né, que seria aqui o X, e do átrio direito, o sangue vai ser direcionado para o ventrículo direito e seguir para a circulação pulmonar, né? Só para a gente finalizar, então, aqui. Então, de novo, né? Então, como eu coloquei aqui para vocês a sequência, né, da figura 2, né? Então, aqui, eu só corrigi aqui, gente, desculpa, não é ventrículo esquerdo, né? Aqui, né, é um ventrículo só, né? Então, o ventrículo, ele acaba sendo parcialmente aqui dividido, né? Mas é um ventrículo só aqui, né? Então, como ficou? Então, na figura número 2, né? Então, seguindo aqui embaixo. Então, primeiro, na cavidade X, que seria o átrio direito. Do átrio direito, vai para a cavidade Y, que é o ventrículo. Do ventrículo, esse sangue vai percorrer pelo circuito 1, né? Que a gente chama de pequena circulação pulmonar, né? Onde lá ele vai ocorrer, né, as trocas, vai ocorrer a hematose, e aqui dessa circulação vai seguir para o átrio esquerdo, né, que seria aqui o Z, do Z vai de novo para o ventrículo, né, então aqui há uma mistura, né, tanto do sangue venoso com arterial, né, que chega aqui, né, com o sangue rico em CO2 e o sangue rico em oxigênio, e em seguida vai para o circuito 2, que é a circulação sistêmica. A mesma coisa para fazer com a figura 3, né? Então, lá, então a seta está indicando aqui que o sangue está no átrio esquerdo, né? Que aqui seria né, o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue segue para o ventrículo Z, né? O ventrículo esquerdo, que é o Z. Desse ventrículo, o sangue vai ser direcionado para o circuito 2, que seria esse circuito, a circulação sistêmica, né, que é a grande circulação, onde vai ocorrer lá, né, a troca entre os tecidos. Do circuito 2, o sangue vai ser direcionado para o átrio direito, né, na cavidade X, em seguida para o ventrículo direito e em seguida para o circuito número 1, né, onde vai aqui a pequena circulação pulmonar, onde vai ocorrer lá a hematose e em seguida de novo para a cavidade Y, né? Perdão, desculpa, cavidade W, né? Então, como é que eu coloquei para vocês, né? A sequência dos eventos, né? Então, é para descrever esses eventos aqui. A sequência, né? Bom, a alternativa C. Qual das figuras mostram o coração em que há mistura de sangue arterial e o sangue venoso? É o que eu falei aqui para vocês, né? Esse sangue que vem aqui para o átrio direito seria esse sangue venoso que vai entrar aqui no ventrículo,
No entanto, como é um único ventrículo e ele é parcialmente, né, aqui dividido, então esse sangue, né, ele vai acabar misturando aqui. Então, qual que é? É a figura número 2. Então, dei exemplo dos grupos dos vertebrados, é o que eu já dei aqui para vocês. Questão número 2. O esquema a seguir representa o coração de um mamífero, né? Então, porque tem as 4 cavidades, né? Então, indique com os números correspondentes, né? Então, vamos lá. Então, alternativa A. A câmara do coração em que o sangue apresenta maior concentração de gás carbônico. Então, é o sangue que vem aqui pela veia, né? Pela veia cava e vai chegar no átrio direito e em seguida no ventrículo direito. Então, seria o número 8 e 7. Átrio direito e ventrículo direito. Então, do lado direito é onde concentra o sangue com maior concentração de gás carbônico. Alternativa B. As câmeras do coração, as quais chega o sangue trazido dos vasos, né? Então, esse sangue que vem lá, né, dos vasos, quem são? Então, é os átrios, né? Então, é onde eles recebem, né? Então, aqui, o átrio direito, ele recebe pela veia cava, né? Tanto veia cava inferior quanto superior. E o átrio esquerdo, ele recebe esse sangue que vem lá do pulmão pelas veias pulmonares, né? Onde chega aqui o sangue. Então, é no átrio direito, que é o número 8, e o átrio esquerdo, que é o número 4. O vaso que sai do coração com o sangue venoso, né? Então, aqui, se entrou sangue venoso no átrio direito e no ventrículo direito, vai sair pela artéria pulmonar, né? Então, é onde esse sangue aqui do ventrículo, né? Ele vai chegar lá no pulmão, né? Então, aqui o vaso que sai do coração com sangue venoso, né? Seria essa artéria pulmonar. A câmara da qual o sangue arterial sai do coração, né? Então, que câmara que é essa? É aqui do ventrículo esquerdo, né? Então, o sangue ele chega no átrio esquerdo pelas veias pulmonares, do átrio esquerdo ele vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo ele vai para a circulação sistêmica, né? Então, é do ventrículo esquerdo, ok? Questão número 3. A alimentação rica em gordura, o sedentarismo e o consumo de cigarro são hábitos presentes na sociedade atual, sendo responsável, em parte, pela hipertensão arterial e, por sua vez, favorece o acúmulo de placas de gordura, né? Essas placas de gordura elas podem levar à aterosclerose, né? Esse acúmulo de gordura na parede das artérias, né? O que ocorre com o fluxo sanguíneo nas artérias em que há acúmulo de placas de gordura, né? Então, o que acontece se tem aquela gordura lá? Então, imagina, né, um tubo, né? E você obstrui esse tubo, né? Você coloca nesse tubo lá, tem uma gordura, né? Um acúmulo, né? De gordura naquele. Um exemplo, né? Imagina um cano, né? O cano da sua pia. Se você acaba jogando muita gordura na sua pia, o que vai acontecer? Vai entupir. É a mesma coisa que acontece nas nossas artérias, né? Se há o acúmulo de gordura ali, o que vai acontecer? Aquele vaso vai entupir, ele vai ser obstruído e não vai ter a passagem de sangue, né? Então vai obstruir aquela passagem de sangue. A mesma coisa que acontece no cano da nossa casa. Se você obstrui, o que vai acontecer? Vai entupir e a água não consegue passar. Né? Então é a mesma coisa. Então esse acúmulo de gordura ele impede essa passagem.
né? Então, essa forma ela vai prejudicar, né? Essas placas formadas, elas vão prejudicar esse fluxo sanguíneo, né? E obstruir essa passagem. Em situação normal, quando o sangue bombeado pelo coração passa pelas artérias, esses vasos sofrem alterações estruturais, que permitem sua adaptação ao aumento da pressão. Explique como as artérias se alteram para se adaptar a esse aumento da pressão arterial e que componente da parede da artéria permite essa adaptação, né? Então, primeiro, as artérias, né, elas são muito mais espessas do que os vasos. Por quê? Né? Porque ela recebe, né, esse sangue com uma pressão muito maior, né? Então, lá as aortas, né, a artéria, ela vai direcionar esse fluxo, né, com uma pressão muito maior. Então, elas precisam ter essa parede mais espessa, né, uma parede rica, né, em musculatura, e essa musculatura lisa, né? Então, as artérias de maior calibre, elas apresentam também essas fibras elásticas que auxiliam, né, nessa adaptação do aumento da pressão arterial, né, nessa pressão interna, né, e ela vai suportar, né, essa pressão do sangue que vai que é bombeado dos ventrículos, né, contra a sua parede. Então, por isso que as artérias, elas aguentam, né, esse fluxo, essa pressão, porque ela tem essa musculatura, ela tem uma parede mais espessa e, além disso, ela tem fibras elásticas que auxiliam, né, nessa adaptação, né, do aumento da pressão, certo? Questão número 4. Quando abrirem o meu coração, vão achar sinalização de mão e contramão, né? De quem está falando aqui? No contexto da biologia, os versos de Fernandes, falecido em 2012, podem ser usados para ilustrar de maneira poética as características de um sistema circulatório, né? Em que o sangue arterial e venoso seguem fluxos distintos, sem misturar, né? Que ele fala aqui, então, de mão e contramão, né? Nessa condição, o protagonista desses versos poderiam ser, então aqui, o peixe não pode ser, né? Então, o réptil, tem um grupo de réptil que, como eu mostrei para vocês, né, o réptil, apesar de eles terem as 4 cavidades, ele ainda tem, né, ele mistura ainda um pouco, né? E os répteis não crocodianos, eles têm essas 3 cavidades, né? Apesar de ter uma pseudo, né, separação, então também não é. Os peixes, como eu falei para vocês, é uma circulação muito simples, né? E aqui também entra a questão dos répteis. Então, quem pode ser são os mamíferos e a ave, né? Então, aqui, alternativa C. Questão número 5. A figura abaixo apresenta um corte longitudinal, né? Do coração de um sapo, né? Aqui de um anfíbio, né? O lado direito e o lado esquerdo. Então, diferente lá daquele réptil que eu mostrei para você, né? Aqui o anfíbio ele não tem aquela pseudo-separação, né? Tá vendo? É uma cavidade com um ventrículo único aqui e 2 átrios, certo? Um que recebe o sangue, né? Venoso e o outro que recebe o sangue arterial, certo? E um único ventrículo. Então, aqui há uma mistura, né, desse sangue. Então, isso aqui é um típico coração dos anfíbios. Comparando o coração de um sapo com o coração de um humano,
pode-se afirmar que A. Não há diferença significativa entre os dois quanto à estrutura das câmeras? Errado, né? Então, os sapos, eles apresentam 3 câmeras, enquanto que os humanos, eles apresentam 4, né? Então, está errada. Enquanto no sapo o sangue chega pelos átrios cardíacos, no coração humano o sangue chega pelo ventrículo? Incorreto. O sangue, né, eles sempre chegam pelos átrios, né? Então as câmeras que recebem o sangue são os átrios e os que encaminham o sangue são os ventrículos, né? Ao contrário do que ocorre no sapo, no coração humano, o sangue chega sempre pelo átrio direito? Não, incorreto. Assim como no humano, no sapo também o sangue vai chegar pelo átrio direito, né? O sangue venoso, né? Letra D, né? Ao contrário do que ocorre no sapo, nas câmeras do coração humano, por onde passa o sangue arterial, não passa sangue venoso. Está correto. Diferente dos sapos, onde o sangue, né, ele passa, ocorre essa mistura, né, no ventrículo, tanto do sangue arterial quanto com o sangue venoso. E que seria a alternativa correta, alternativa D. Alternativa E. Nos 2 casos, o sangue venoso chega ao coração por 2 vasos, em um que se abre no átrio direito e o outro que se abre no átrio esquerdo. Então, aqui, né, a alternativa correta seria a alternativa D, certo? Aqui na E está incorreto, porque o sangue venoso ele vai chegar somente pelo átrio direito, né? No átrio esquerdo vai chegar lá um sangue rico em oxigênio, né? Questão número 6. As figuras a seguir ilustram um experimento realizado por William, cientista inglês do século XVIII, do século XVII, que desvendou aspectos importantes na circulação sanguínea humana. Harvey colocou um torniquete no braço de uma pessoa, o que fez certos vasos sanguíneos tornar-se salientes e com pequenas protuberâncias globosas, né? Desculpa. Mas na figura 1. Ele pressionou um vaso em um ponto próximo à sua protuberância e deslizou o dedo em direção à mão, né? Do ponto O para o ponto H, né? Como vai mostrar na figura 2. De modo a espremer o sangue. O vaso permaneceu vazio do sangue entre O e H, enquanto a pressão sobre esse ponto foi mantida. Então, o que ele fez? Então, ele colocou tipo um garrote aqui, né, no braço, e ele viu que aqui os vasos eles saltaram, né, saltaram aqui no braço. Então, o que ele fez? Ele pressionou, né, com o dedo aqui um dos vasos, né, e ele viu, né, que ele pressionou e deslizou, né, do ponto O ao H, né, o seu dedo, e ele viu que aqui não ocorreu aqui, não teve mais o fluxo de sangue, né? Quando ele pressionava aqui, certo? Então, observando isso, né? O que pergunta aqui a alternativa A? Que vasos sanguíneos estão mostrados nos desenhos dos experimentos? Então, aqui, a gente acredita que sejam as veias, né? Uma que as artérias elas acabam sendo de calibres maiores e elas são mais profundas do que as veias, né? Que elas acabam sendo mais superficiais e de menores calibres, certo? E outra, né? Como a gente vai ver nas outras alternativas, a gente viu que aqui, né? O sangue
ele não voltou. Então, uma das características das veias é que elas possuem válvulas. E essas válvulas impedem o refluxo do sangue, né? Então, por isso, né, que o sangue ele segue numa única direção, né? Então, aqui, né, o sangue ele tá voltando pro coração, certo? Né? Então, o sangue ele chegou, mas agora ele está voltando. No que ele está voltando, ele tem um único sentido, né? Então, se não tiver essas válvulas aqui nas veias, o sangue iria retornar, né? Então, essas válvulas, elas impedem esse refluxo desse sangue. Então, por isso que a gente não vê aqui, não vê esse sangue circulando, né? Entre aqui os dois pontos. Por que eles se tornaram salientes com a colocação do torniquete, né? Porque quando porque aqui, né, o torniquete ele impediu desse sangue voltar, né? E esse sangue, esse sangue que não voltou para o coração, né? Porque aqui o sentido dele é voltar, né? Lá para o coração. Então, se ele não voltou, ele se acumulou aqui nessas veias, né? Aumentando, né? O seu tamanho, né? Aumentando o líquido dentro dessas veias, né? Se a gente olhar aqui na mão, né? Se a gente fizesse esse experimento, a gente ia ver que a mão, ela acabaria ficando com os dedos roxeados, brancos, porque o sangue ele tende a voltar, né? O fluxo dele para o coração, certo? Porque o vaso permaneceu vazio entre a protuberância O e H, enquanto a pressão sobre esse ponto foi medida. É o que eu falei para vocês. Porque existem válvulas aqui nas veias, né? Então, essa válvula aqui presente no ponto O, ela impediu o refluxo do sangue, né? Para o ponto H, né? Aqui, desculpa, seria ponto H. E a pressão, né, imprimida aqui nesse ponto O, ela impede, né, o retorno do sangue venoso, né? Então, ele colocou aqui, ele impede que esse sangue retorne aqui para esse espaço. Então, por conta das válvulas que impedem esse refluxo desse sangue, certo? Então, vamos lá para a alternativa, para a questão número 7. O gráfico a seguir mostra a variação da pressão sanguínea e da velocidade do sangue em diferentes vasos do sistema circulatório humano. Qual das alternativas corretas, né, qual das alternativas correlaciona corretamente as regiões 1, 2 e 3 do gráfico com um tipo de vaso sanguíneo? Então, aqui, olhando o nosso gráfico, né, como eu falei para vocês, a artéria, né, ela é preparada para receber essa pressão, né, esse sangue. Né? Então, a artéria, ela precisa de uma velocidade maior, porque é ela que vai levar, né, esse sangue lá para os tecidos, né? Chegando lá nos tecidos, né, as artérias, elas vão diminuindo seus calibres, né? Então, das artérias vão virar as arteríolas e das arteríolas os capilares. E os capilares são vasos muito finos, pequeninos, né? Onde passa uma quantidade muito pequena, né? O sangue ali tem que passar lentamente, né? Então, por que o sangue passa ali bem devagar e lentamente? Para que ocorra a troca gasosa, né? Ocorra ali a difusão, né? Entre os nutrientes ali, né? E ocorre essa troca gasosa ali. Então, imagine, se for um fluxo muito rápido, não ocorre a troca, né? Então, por isso que nos capilares, a velocidade e a pressão é muito baixa, né? Aqui comparado às artérias, porque lá do ventrículo, né, o sangue é bombeado lá para a aorta e da aorta o sangue vai com uma grande velocidade, porque ele tem que ser direcionado para todo o corpo, né, de uma forma sistêmica.
Aí dos capilares a gente vem as vênulas e vem as veias, né? Então, aqui, né, a gente está vendo que a velocidade nas veias também é pequena, porque elas acabam saindo aqui dos capilares, né? Então, quem que auxilia o sangue chegar até o coração de novo? Eu falei para vocês, são as válvulas, né? Além dos músculos, né? Então, a contração muscular, ela auxilia, né, que esse sangue volte lá para o coração, né? Por isso que a velocidade é pequena, no entanto, a pressão ela acaba aumentando aos poucos. A veia ela não é espessa quanto as artérias, mas ela sim possui, né? Ela tem uma pressão bem menor do que as artérias, né? Então, olhando aqui, né? Então, relacionando, né? Então, 1 seria as artérias, o 2 os capilares e os 3 seriam as veias. Então, qual a alternativa? Seria a alternativa A, tá? Então, a artéria, capilar e veia. Ok? Então, vamos para a questão número 8. O esquema representa uma visão interna do coração de um mamífero. É para vocês gravarem mesmo, né? Como que é formada lá o nosso coração, as cavidades, né? Por onde chega, por onde que sai o sangue, né? Então, considerando-se a concentração de gás oxigênio presente no sangue contido nas cavidades 1, 2 e 3 e 4, pode-se dizer que... Então, o que ele está perguntando aqui, né? Aqui, né, vai perguntar onde que a concentração de oxigênio é igual e se ela é maior ou menor, né? Então, aqui está perguntando, a quantidade de oxigênio na cavidade 2 e 3 é igual? Sim, né? No entanto, aqui está falando, ela é menor que a 1 e 4? Não, é ao contrário, né? Aqui, a quantidade de oxigênio na 2 e na 3, ela é muito maior do que as cavidades 1 e 4, né? Então, aqui é o símbolo de menor. Então, aqui a alternativa correta seria que a quantidade de oxigênio, né, a concentração de oxigênio na 2 e 3, elas são iguais, né? No entanto, elas são maiores do que nas cavidades 1 e 4, certo? Então, seria a alternativa B, a alternativa correta. Questão número 9. O esquema a seguir mostra um coração humano em corte. O gráfico mostra a variação da pressão sanguínea no ventrículo esquerdo durante um ciclo cardíaco, que dura cerca de 0,7 segundos, né? Então, aqui o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Lembrando que entre os ventrículos tem as válvulas que são chamadas de válvulas atrioventriculares, né? Tanto que a válvula do lado direito, ela é chamada de válvula tricúspide por ser por 3 partes, né? Por 3 cúspides que eles chamam. E a válvula do lado esquerdo, né? Seria a bicúspide ou mitral, né? Uma curiosidade, por que chama mitral? Porque lembra o chapeuzinho do bispo, né? Que são duas cúspides, né? Então, por isso que chama bicúspide ou mitral, né? Então, quando o sangue ele chega no coração, ele precisa, né, ser direcionado, chega no átrio, ele precisa ser direcionado para o ventrículo, e do ventrículo ele ser direcionado, né, para, aqui no caso, o ventrículo direito, lá para a veia pulmonar, e no ventrículo esquerdo, lá para a aorta, né?
Só que para isso, o coração ele precisa contrair e relaxar, né? A contração, né, e a saída do sangue a gente chama de diástole, né? Então aqui, quando o coração entra aqui no átrio, né, ocorre a contração aqui do átrio para que chegue aqui no ventrículo direito. Então, enquanto aqui no átrio está em sístole, o ventrículo direito ele está em diástole, né? Então, ele está recebendo esse sangue, né? Então, ele precisa receber. Então, ele relaxa. Então, a gente chama de sístole a contração e saída do sangue para os vasos, e a diástole, que é o recebimento, né, o relaxamento desse músculo para receber o sangue e em seguida, né, a entrada, né? Então precisa dessa contração e relaxamento. E essas válvulas, né, entre aqui, elas impedem que esse sangue volte, né? Que esse sangue que ocorre o refluxo desse sangue, né, do ventrículo para o alto, para o átrio, né? Assim como, né, apesar de não mostrar aqui, né, entre os ventrículos e os vasos também tem as válvulas as válvulas, né, que também impedem esse refluxo do sangue para o ventrículo. Imagina, senão seria uma bagunça, né? Então precisa desse controle, né, um direcionamento desse sangue, certo? Então aqui, e aqui, né, mostrando que durante esse processo a pressão, né, ela acaba aumentando. Então eu fiz uma descrição aqui para vocês não esquecerem. Os batimentos cardíacos, eles resultam a contração, né, aqui do átrio, a chamada sístole atrial, seguida da contração dos ventrículos ou sístole ventricular, né? Na sístole ventricular, a pressão que chega, a pressão que o sangue exerce contra a parede das artérias é cerca de 120 milímetros, de mercúrio. Então, por isso que fala, pressão está 12 por 8. Então, é essa aqui, né? É essa pressão aqui que a gente fala em pessoas adultas e saudáveis. Então, isso pode variar, né? Pode variar para 120, para 110, para 100, entendeu? Varia aqui de cada pessoa, para 100, né? Quando as cavidades cardíacas, elas relaxam, né? Que a gente fala que é a diástole, a pressão, ela cai para 80. Né? Então, quando a gente fala que a gente está medindo 112 por 8, né? Seriam 120 da sístole, né? Da sístole ventricular por 8 da diástole, né? Então, aqui. Em qual das etapas do ciclo cardíaco, indicadas pelas letras A, O, ocorre o fechamento das válvulas atrioventriculares? Então, aqui, né, como eu falei, geralmente aqui a diástole seria o 8, né, seria em 80. Então, aqui seria mais ou menos aqui na letra E, né? Tá vendo aqui? Porque quando ocorre esse fechamento, né, vai provocar o aumento dessa pressão no interior aqui do ventrículo, né? Do ventrículo, e esse fechamento, ele ocorre aqui, né? Nessa etapa E, no momento que ocorre o aumento dessa pressão. Sinal de que aqui a sístole ventricular, ela teve início,
né? E nesse momento que começa o fechamento das válvulas atrioventriculares, porque aí, né, o sangue, ele não pode retornar de novo para o átrio, né? Então, por isso que ocorre esse fechamento, vai ter essa pressão, né, lá dentro do ventrículo e o sangue, né, seguir lá, e a pressão, né, do sangue para ele sair, né, para os vasos, certo? Os ventrículos direito e esquerdo possuem volume interno similar e ejetam o mesmo volume do sangue a cada contração. No entanto, a parede ventricular esquerda é cerca de 4 vezes mais espessa do que a direita. Como se explica essa diferença em função do trabalho realizado pelo ventrículo? Então, por quê? Né? Lembrando que do ventrículo direito, o sangue vai seguir para a pequena circulação, né? Que seria a circulação pulmonar. Onde, imagina, o coração está muito mais perto aqui do pulmão, né? Do que o pé, um exemplo, né? Então, se está muito mais perto, né? A velocidade e a pressão ela não precisa ser tão forte, né? Claro que ela precisa ser uma pressão alta, né? Comparada a uma pressão que precisa levar o fluxo sanguíneo, ao exemplo, aos membros inferiores do nosso corpo. Então, os ventrículos, né, direitos, eles precisam ser mais espessos, né? Porque pois ele deve pressionar, ele que vai pressionar esse sangue, né? Aqui do sangue rico em oxigênio, esse sangue arterial, para a circulação sistêmica. Então, ele possui essa parede mais espessa, né, por conta disso. Né? Então, o ventrículo esquerdo apresenta uma parede muscular muito mais espessa, pois é ele que pressiona o sangue para a grande circulação, né? Para a circulação sistêmica. Questão número 10. Considere o coração dos vertebrados. Que característica do coração dos mamíferos impede a mistura do sangue venoso e arterial? Eu falei para vocês essa divisão aqui, né? Então, entre os ventrículos, né, entre aqui as câmeras, né, tem um septo, uma divisão, né, longitudinal que impede, né, essa mistura aqui do sangue, né, tanto venoso quanto arterial. Que outros vertebrados possuem coração com essa estrutura? Então, além dos mamíferos, as aves e os répteis crocodilianos, apresentam essa mesma estrutura, né, de 4 cavidades sem misturar o sangue. Por quais câmeras cardíacas o sangue desses animais passa desde que sai dos pulmões até seu retorno a este mesmo órgão, né? Então, por quais câmeras cardíacas, né, o sangue desses animais passa desde que sai dos pulmões até o retorno dos órgãos? Então, primeiro, átrio esquerdo, ventrículo, que saiu do pulmão, aí vem para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito e ventrículo direito. Então, aqui está falando das câmeras cardíacas, né? Então, saem do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aí segue lá para a circulação sistêmica, dessa circulação sistêmica chega no átrio direito, ventrículo direito e depois segue para a circulação pulmonar, certo? Então, aqui no átrio esquerdo no átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, um sangue rico em oxigênio, sangue arterial, e o átrio direito e ventrículo direito, ele recebe esse sangue rico em gás carbônico, né, em sangue venoso.
Questão número 11. A figura a seguir esquematiza o coração de um mamífero. Em qual das câmeras do coração, identificadas por A, B, C e D, chega o sangue rico em oxigênio? É na câmera B, que seria o átrio esquerdo. Em qual dessas câmeras chega o sangue rico em gás carbônico? Então, se o rico em oxigênio chega no átrio esquerdo, o rico em gás carbônico chega no átrio direito, que seria a letra A. Qual dos vasos identificados por 1, 2, 3 e 4 leva o sangue do coração para os pulmões? Então, quem que leva? É a artéria pulmonar, que apesar de ser um sangue rico em oxigênio, o sangue que chega aqui, que é levado aqui, é da artéria. Por que aqui é uma artéria? Porque vocês lembram que precisa dessa pressão, desse sangue que sai aqui do ventrículo, ele precisa de uma pressão, né? E quem comporta essa pressão são as artérias. Lembrando que elas têm uma parede mais espessa, né? Então, ela que aguenta essa pressão. Então, por isso que é uma artéria, né? Que sai desse ventrículo. Então, quem que leva é a número 3, a artéria pulmonar. E qual desses vasos traz o sangue dos pulmões? Então, esse sangue oxigenado, né? Que vem lá dos pulmões, chegam pelas veias pulmonares, né? Então, que está aqui na número 4, certo? Que desemboca aqui no átrio esquerdo. Questão número 12. Na figura, as curvas mostram a variação da quantidade relativa de gás oxigênio ligado à hemoglobina humana, em função da pressão parcial, né? Que é a pressão parcial de oxigênio, em pH 7,2 e pH 7,4. Por exemplo, há uma pressão parcial de oxigênio de 104 milímetros de mercúrio, né, em pH 7,4, né, de 104 milímetros de mercúrio em pH 7,4, como é encontrada nos pulmões, a hemoglobina ela está com uma saturação de oxigênio de cerca de 98%, né? Então, isso é essa pressão parcial encontrada lá nos pulmões, né? Bom, olhando aqui, então, lembrando que essa aqui é a pressão parcial encontrada nos pulmões, certo? E o pH é de 7,4, né? Por conta de maior presença de oxigênio, né? Então, seria um pH básico, um pH neutro. Perdão, básico não, um pH neutro, né? Bom, lembrando que a saturação da hemoglobina, né? Essa ligação, esse transporte de oxigênio, né? Pelas hemoglobinas. Né? Então, as hemoglobinas presentes lá nas hemácias, né? As hemoglobinas são as proteínas que vão carregar esse oxigênio. Então, se ocorre essa ligação instável da hemoglobina lá com o oxigênio, a gente fala que ocorreu uma saturação daquela hemoglobina, né? Bom, então aqui, com um pH 7,4, que seria um pH neutro, que é o que a gente mostrou lá, a saturação ela acaba sendo maior, né? Enquanto que quando cai um pouco esse pH, né? Por que pode cair? Né? Vocês lembram lá que quem que modifica esse pH? É o gás carbônico, né? Que depois ele vai transformar em ácido carbônico. Então,
ele pode interferir aqui nessa queda aqui dessa saturação, né? Da proteína, da hemoglobina. Então, perguntando aqui, qual o efeito do abaixamento do pH de 7,4 para 7,2 sobre a capacidade da hemoglobina se ligar ao gás oxigênio, né? Então, o abaixamento do pH, né, para 7,2, ele diminui, né, a saturação da oxihemoglobina, né, que seria hemoglobina mais oxigênio. E isso, o que acontece? Então, essa diferença aqui de pH é importante para que esse oxigênio ligado lá na hemoglobina, né, a hemoglobina ela vai ceder, né, o oxigênio para aquele tecido onde o pH caiu, né, diminuiu. Então, por isso que o pH é importante, né? Então, no caso aqui, o sangue, a hemoglobina, ela vai passar a ceder o oxigênio para aquele tecido, né, onde caiu, onde teve uma queda aqui, né, do pH. Qual é a porcentagem de saturação da hemoglobina por oxigênio, né, em um tecido com alta atividade metabólica, em que a pressão parcial de oxigênio do sangue é 14 milímetros de mercúrio e o pH é 7,2 devido à maior concentração de gás carbônico. Então, aqui é só a gente olhar no gráfico, né? Então, qual que é a porcentagem aqui da saturação da hemoglobina? Né, no caso que fala aqui, em que a pressão é de 14, né? E o pH é de 7,2. Então, vai ser bem pequena, né? Vai ser de 10% aqui, quase. Porque, ó, então aqui 14 mais ou menos cairia numa pressão aqui, entre 10 e 20, né? E, né, a saturação nesse ponto aqui, né, no pH de 7,2, é uma saturação de 10%, né? E uma saturação muito baixa, né? Então, aproximadamente 10% aqui da saturação da hemoglobina, né? Por conta do que? Aqui fala, por maior concentração de gás carbônico. Então, a maior concentração de gás carbônico aqui, tá vendo? Alterou, né? E a saturação da hemoglobina é bem pequena, né? Bem baixa, 10%. Que processo celular é o principal responsável pelo abaixamento de pH no sangue, nos tecidos com alta atividade metabólica? Essa eu venho falando para vocês. Quem que é? Então, por conta da respiração celular aeróbica e anaeróbica, o que ocorre? A liberação de gás carbônico, né? E esse gás carbônico convertido, né, em ácido carbônico, ele vai ocasionar a queda de pH no sangue, né? Então, o gás carbônico está envolvido, sim, com os níveis de pH, né? Que efeito benéfico para as células tem o pH mais baixo no sangue que banha os tecidos com alta atividade metabólica, né? Então, ó, o que influencia aqui um pH mais baixo? Quer dizer que o sangue ele precisa doar, liberar mais oxigênio para aquele tecido, né? Então, um pH sanguíneo mais baixo, ele favorece a liberação mais rápida do oxigênio, né? Que está lá ligado na hemoglobina para o tecido com alta atividade metabólica, né? Então, olha como é interessante. Então, é importante, né, essa variação, essa regulação de pH, porque ele também, além de influenciar, né,
nas trocas, o pH influencia em tudo no nosso organismo, né? Fizemos lá, influenciando lá nas proteínas, na atividade enzimática, ele também influencia, né, nessa liberação do oxigênio pela hemoglobina no tecido, né? Certo? Bom, chegamos na última questão, né, que seria a questão número 13, né, falando que os tubarões e os golfinhos são semelhantes quanto ao formato corpóreo, como pode ser notado na figura abaixo. Tal semelhança, no entanto, não reflete a proximidade filogenética, né? Então, qual que é a semelhança? Né? Eles vivem em meio aquático, né? Eles apresentam as suas nadadeiras, né? Então, eles vivem num habitat semelhante, né? Num ambiente semelhante, né? No entanto, né? Os tubarões, eles fazem parte os tubarões são peixes, né? E os golfinhos, eles fazem parte dos mamíferos, né? Como a gente vai ver aqui. Então, dado que a semelhança apontada entre os tubarões e os golfinhos não pode ser explicada por ancestralidade comum, a que ela se deve? Então, por que eles têm essa semelhança? Explique o processo que originou essa tal semelhança, né? Então, esse processo, né, é chamado de processo evolutivo convergente, né? Adaptativo, tá? Esse é um processo evolutivo diferente da irradiação, né? Da irradiação adaptativa, da irradiação, né? Desculpa. Onde aqui, né, na convergência, né? Na convergência, os grupos, né, animais, né? Eles apresentam sim semelhanças, né? Eles vivem no mesmo habitat, né? Então eles possuem essas características, né? Com relação ao seu corpo, né? A sua alimentação. No entanto, o seu grau parentesco, né? O seu ancestral comum é diferente, né? Então esse processo evolutivo se chama de convergência, né? A convergência é quando os grupos são diferentes, né? São de diferentes ancestrais, né? E apresentam essas semelhanças. E a irradiação é quando eles apresentam um ancestral comum, né? Então, no caso aqui, né, essa semelhança entre o tubarão e os golfinhos a gente chama de processo evolutivo de convergência, certo? A letra B diferencia os tubarões dos golfinhos quanto ao sistema respiratório e quanto às estruturas do coração, né? Então, lembrando que os tubarões, eles são peixes cartilaginosos, né? Então, eles apresentam uma respiração branquial e o coração com duas cavidades, né? Lembrando lá naquela circulação simples, com um átrio e um ventrículo, certo? Já os golfinhos, eles são mamíferos cetáceos, né? E eles respiram por pulmões, né? E o seu coração, ele apresenta 4 cavidades, sendo ela 2 átrios e 2 ventrículos, que a gente fala que é uma circulação mais completa, né? Uma circulação que passa, que tem duas circulações, sendo ela uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica. Certinho, gente? Muito obrigada e até a próxima.